Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. O povo vai chegando devagarzinho, né? Nós temos hoje a presença do nosso querido amigo Roberto Fonseca. Sua casa é Chico Xavier. Chico Xavier e Tatiaia, né? Já tive o prazer de estar lá uma vez. Ele hoje vai nos falar sobre Chico Xavier. E antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, eu leio uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 7, aos discípulos. É uma fala de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Vamos entender o que Paulo quis dizer com isso, através da explicação do querido Emmanuel. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Está alto, não é? O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece um movimento de filosofias utilitaristas e ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam na construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo, além do sacerdócio organizado, irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados. Os espiritistas cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas. Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje, nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo o ensino com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhes são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando, educando com o libertador imortal. Mais uma bela página de Emmanuel, nos ensinando o cuidado que a gente tem que ter. Ele fala que nós estamos nos dias de hoje como se fosse há quase 2000 anos atrás, em que tivemos problemas lá com o judaísmo, com os gregos. Mas por quê? Ele fala aqui do personalismo, da vaidade humana. Eu até comentava com o Roberto, como nós chegamos, dessas maluquices que tem na internet aí, que a gente tem que ter muito cuidado. Pessoas falando em nome da causa, da doutrina, como se fossem profundos conhecedores e disseminando cada coisa realmente totalmente em desacordo com a doutrina. Então, nos dias atuais, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Analisar muito bem aquilo que nos chega, não ficar repassando coisas que a gente não tem certeza se são boas, se são corretas, se são fidedignas à doutrina espírita e à mensagem de Jesus. Porque, como ele fala aqui nos tempos atuais, realmente nós temos aí uma avalanche dessas propostas equivocadas. Mas também no final ele nos fala, de que o seguidor fiel, de que aquele que realmente segue o Cristo continua trabalhando, edificando, para não só a sua melhora espiritual, mas de todos aqueles que o escutam. Então que a gente tenha bastante cuidado nesse momento que nós estamos vivendo,
próprio Cristo advertiu, e Kardec coloca com muita propriedade no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos, falsos profetas, cheio por aí, né? Tomemos cuidado. Por isso que nós sempre advertimos em todo lugar que a gente vai a necessidade do conhecimento, da instrução, para que nós não nos deixemos cair nessas mazelas aí desses mistificadores. Então vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nessa manhã fraterna de domingo, que o nosso amigo e irmão Roberto Fonseca possa ser inspirado pelos seus mentores espirituais, por Esther, por todos aqueles que o auxiliam, para aquilo que ele irá nos trazer da obra desse querido amigo e irmão Chico Xavier, que ele possa ser inspirado, que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva a todos nós que estamos presentes no salão e aqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo pelas mídias sociais. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Então, por aberto, então, a primeira parte do nosso trabalho. A palavra está com o nosso querido amigo, irmão Roberto Fonseca. Gente, bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos auxiliando, conduzindo. Antes da gente começar, só lembrar de um evento que vai ter em Volta Redonda semana que vem. Eu estou auxiliando lá o Marcelo Miranda, do Caminho da Luz, na organização. O filme Sexo e Destino vai ser passado no Cine Parque Sul, às 10 horas da manhã de sábado que vem, e o ingresso serão 3 quilos de alimentos não perecíveis, que depois serão distribuídos a diversas casas da região, e tem uma casa de Resende que vai receber também, então a gente está ajudando aí. Então, sábado que vem, 10 horas da manhã, e depois vai ter uma roda de conversa com o ator principal do filme, que é o Rafael, que ele vai estar presente no lançamento na execução do filme, para depois conversar sobre o filme. E ele tem uma raiz espírita, né? A família dele era espírita, ele tem um certo conhecimento do espiritismo e ficou muito feliz em fazer o filme. Ele vai contar para a gente a experiência dele. Então, a gente conta com a presença de todos. Chico Xavier e o Ideal de Amor. Então, ele é conhecido como o Homem-Amor, né? Quem deu esse apelido para ele foi Augusto César Vanucci, que era um diretor da TV Globo, dos fundadores, diretores da Globo. A gente começa com a música linda sobre ele.
maravilha, né? Eu fico pensando, aqueles que tiveram a oportunidade de estar próximos ao Chico. A gente conhece diversas pessoas e um colega que fala que ele não conseguiu falar nada. Ele ficou estava muito cheia a sala quando eles foram, o Chico já estava bem uma idade bem avançada, ele ficou na janela assim, olhando de longe, ele só chorava, ele disse que não sabia por que ele estava chorando, da presença, da energia que o Chico tinha. E é uma das frases dele, o amor é uma luz que não deixa escurecer a vida. Então, dificilmente nós vamos achar entre nós, espírito, alguém que amou mais do que o Chico, porque ele amou aqueles que ele sequer conhecia. Nós ainda estamos nessa esfera do conhecimento. Mais ou menos o que era a vida do Chico, né? Quem foi Francisco Cândido Xavier? Nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, e seu pai, José Xavier, e sua mãe, Maria e João de Deus. O início da mediunidade, desde criança, ele relatava conversar com o espírito de sua mãe, desencarnada, Maria João de Deus, né? Que o consolava, pedia paciência. A gente viu naquele filme sobre o Chico Xavier essa proximidade muito grande com a mãe que ele tinha. E aos 9 anos de idade já trabalhava numa fábrica de tecidos, que resultou nele um problema pulmonar que o acompanhou para o resto da vida. Então, naquela época as crianças trabalhavam cedo, não tinha limite. E uma coisa assim que eu ouvi do John Harley, que é lá de Pedro Leopoldo e conviveu com o Chico, ele fala que o Chico até os 13 anos de idade não tinha um chinelo para calçar, nenhum calçado, nada, zero. Então até os 13 anos de idade ele andava descalço. Então imagina, o Pedro Leopoldo é Minas, é frio. Imagina como é que era a saúde dele, completamente prejudicada. Então as crianças pobres daquela época não tinham. Não, era muita pobreza mesmo naquela região. E aí o nome da Maria João de Deus, que ninguém sabia qual é a origem, ele revelou para a gente que em 1881 nasceu no Hospital de São João de Deus uma criança do sexo feminino que recebeu o nome de Maria, filha de uma moradora de rua, e como não tinha pai declarado, lhe deram como nome do hospital. Então por isso que é Maria João de Deus, porque é do Hospital São João de Deus. Que ninguém achava, né, a família João de Deus lá para saber de onde que era a descendência do Chico. E aí que descobriram que ela é a filha de uma moradora de rua. E desencarnou e já reencarnou, segundo o próprio Chico, ela e o próprio pai já reencarnaram. Provavelmente estão reencarnados nesse momento. Isso aqui é a família Xavier. O Chico está lá, o pai dele de chapéu e o Chico ao lado ali. Essa já é a família com a dona Cidália Batista, que está com a criança lá do lado do senhor José Xavier. A Cidália Batista, que é a segunda mãe, a madrasta, e foi muito boa para o Chico. Foi uma pessoa excepcional que protegeu o Chico quando criança ainda, a partir dos 10, 12 anos de idade. Ah, peraí, essa aqui que é engraçada. Eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. Está dando para E escutar? que você também entregou esse livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem povos mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu disse, papai, o senhor não deve pensar nisso, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga, vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade, com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque os seus filhos, minhas irmãs, e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar, e não há dificuldade. Eu encostei aqui. Vamos lá. Eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E
nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem povos mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu pensei, papai, o senhor não deve pensar nisso, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu penso sobre não pensar nisso não. E só não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos, nossos pequenos, vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse, mas meu filho, você não pode receber um tostão desses livros. Eu falei assim, como paga meu pai, não posso receber. Eu disse, meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos. Nada de isso. E meu pai, nem de um dia bem, de literatura, nem deste mundo, nem do outro, me diz assim, imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. É gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele, era uma queixa do doente, durante então ele viu que eu fiquei assim, triste, com os olhos cheios d'água e tal, e foi muito bom. Então, falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar, porque as mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu vendo bilhete de loterias. E, naturalmente, que breve eu vou partir para todo mundo. E eu, na hora de morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da TV Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas que você ganhar. Então, até hoje eu compro tudo isso. Eu sei, meu pai, quem sabe, é lícito. A TV Federal é autorizada. Ele não morrer, eu continuo comprando. Mas em junho e dezembro eu compro. Bacana, né? O Robinson vai ganhar na Mega Sena, tem uma mega acumulada, acho que ontem ou hoje, vai rodar 300 milhões, e disse que vai reformar isso tudo aqui, ó. 1917, então ele começa, né, sob orientação do casal Perácio, lá de Curvelo. Gente, Curvelo é longe pra caramba de Pedro Leopoldo. Então eu fico imaginando o deslocamento desse casal, toda semana eles iam e voltavam de Curvelo, de trem, né? Nem mal tinha estrada naquela época, então é uma dificuldade imensa e que hoje a gente não enfrenta. E às vezes você marca, por exemplo, Resende, uma dificuldade de seminário final de semana, tem 4, 5 encarnados. Você traz, uma vez a gente trouxe de Brasília, um palestrante de Brasília, ele veio a Volta Redonda e veio a Resende, um gasto imenso. Nós tínhamos 12 pessoas no sábado à tarde. É vergonha, né? A pessoa sai de casa, vai andar 5 minutos, cidade pequena, você vai andar 5 minutos, ficar lá no seminário e volta para casa. Aí a gente parou de fazer, final de semana lá, uma outra casa faz, mas você pergunta e fala, por mim, só no mês espírita. E mesmo assim fica enchendo a paciência para o pessoal ir, porque, né? E aí o pessoal lá esse cara saiu de Curvelo para ir até Pedro Leopoldo em 1917, só de trem que andava.
Em 1927 fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Essa foto eu tirei lá quando eu fui em 2023 lá. Vale a pena ir Pedro Leopoldo, tem muita história, muita vibração. A estátua do Chico na praça é uma coisa maravilhosa. Na praça central, de entrada da cidade, você entra e já está na praça. A estátua do Chico lá, famosíssima, todo mundo vai lá, tira foto, é uma beleza. A cidade é muito agradável, me surpreendeu bastante. Primeiro livro publicado em 1932, Parnaso de Além Túmulo, que foi uma surpresa geral para todo mundo, né? Todos os analistas fizeram e concordaram que realmente eram reais as poesias. Em 1931, encontro com o seu mentor Emmanuel lá no lago, né? Que na verdade é uma cachoeira, um rio tem uma cachoeira, ele forma um bojo ali que eles chamam de lago, de açude. Tentamos chegar nele, mas não foi possível porque a vizinhança agora lá é muito perigosa e o pessoal recomendou, não para ali porque vai ter problema. Então, só com um grupo grande, um pessoal da área para poder chegar até esse açude agora. Pela parte de trás, onde o pessoal ia, já não dá mais porque o terreno foi comprado e o sitiante fechou. Tem que passar por esse bairro não é seguro. Ao todo, calcula-se que aproximadamente 130 livros escritos nessa parceria com o Emmanuel, dos 450 até hoje levantados. E a condição para trabalhar na divulgação da prática do médium era disciplina, disciplina e disciplina. E nós precisamos de mais de disciplina, porque a espiritualidade marca o horário com eles lá, eles têm trabalhos, a espiritualidade trabalha 24 horas por dia, e no domingo, 9 horas da manhã, vem uma equipe para cá para auxiliar aqui no atendimento. No Elahá, semana passada, lá em Valença, quando nós chegamos, eu tenho uma mediunidade não é muito latente, mas algumas coisas a gente consegue perceber. Então, quando eu cheguei, tinha um perfume de flores inacreditável, mas era muito forte. Que perfume de flores, antes de começar. O salão inteiro perfumado de flores. Sentei lá, quando ele foi começar a falar, o perfume de flores sumiu, começou um perfume de medicamentos hospitalares. Aí, todos nós que estávamos ali estavam sendo tratados durante o seminário dele. Então, são equipes especializadas de espíritos na área de medicina que vêm fazer esse trabalho. Então, por isso que é a disciplina de horário de começar e horário de terminar. E lá tiveram todo esse cuidado. Vamos começar às 9, 10h30 vai parar. 10h30 parou para intervalo. Voltou, vamos voltar às 11 horas. 11 horas e voltou. Tem disciplina, gente. Plano espiritual é disciplina. O universo é uma disciplina. Imagina se o Sol resolvesse, não que ele tivesse pensamento bem, o Sol é comandado, vagar pelo espaço a esmo. Não, ele vai no local onde os espíritos conduzem ele, espíritos já especializados. 1944, caso da revista O Cruzeiro, que é extremamente engraçado e impressionante, porque a gente vê ali o Chico tirando a foto dentro da banheira. Gente, como é que conseguiram convencer alguém a tirar uma foto dentro da banheira? Vocês já imaginaram? A pessoa chega na sua casa, ser um palestrante espírita, vamos tirar uma foto na banheira, você vai lá na banheira, não vou tirar foto. Como é que o Chico caiu nessa, né? E esse caso, os dois repórteres brasileiros, Davi Nasser e Jean Mazon, se passavam por americanos, falavam um inglês, um português misturado com inglês para enganar o Chico. E achavam que estava enganando o Chico. Na verdade, o Chico estava realmente sendo enganado, não a espiritualidade, né? E fizeram fotos ridículas e atestaram que o Chico era uma fraude. E um deles, eu acho que é o Davi Nasser, que era o escritor, e o Jean Mazon era o fotógrafo, ele fez um artigo arrebentando com o Chico para ser publicado na revista Cruzeiro, que era a revista mais importante do país naquela época, em 1944. E aí, 44 mesmo? Acho que é um pouquinho mais para cá. Eu acho que a data está errada, deve ser 74, uma coisa assim, mas acho que não é 44 não, tudo bem. Não, com certeza acho que não é 44. Bom, vamos lá. E aí, quando ele foi mandar o artigo
para a edição, para entrar na revista, o Chico tinha doado para eles o Livro dos Espíritos. No final da entrevista eles receberam, tal, mas ninguém leu, não estava a fim de ler aquilo ali. E ele, do nada, ele pensou, peraí, o Chico mandou e tem uma coisa escrita lá, uma dedicatória do Chico, quero ver o que o Chico escreveu para mim. E na verdade não era o Chico que fez a dedicatória, foi o Emmanuel. E o Emmanuel escreveu o nome deles aos amigos Davi Nasser e Jean Mazon. No outro livro também estava escrito o abraço do seu grande amigo Emmanuel. Aí desabou o Davi Nasser. Ele falou, peraí, então o mentor dele sabe meu nome real, então ele não é uma fraude. E como resolver a situação? Aí ele ligou para o outro, leia aí o que está escrito aí. É o Jean Mazon, que estava em São Paulo, está escrito meu nome também. E aí eles não tinham como mandar o mesmo artigo mais. Aí ele passou a noite inteira revisando todo o artigo, retirou as críticas pesadas, deu uma amenizada boa, continuou com uma certa chacota, mas foi muito melhor do que o artigo original. Mesmo assim foi um escândalo. E o Chico começou a reclamar, e pá, daqui, dali. E aí o Emmanuel veio com essa. Por que você está chorando? Jesus foi para a cruz, você só foi para o cruzeiro. E o Chico perguntava, por que você me deixou fazer isso? Eu não vou interferir na sua vaidade. O plano espiritual não faz nada que é de nossa responsabilidade. Enche o robiço de elogio, ele se inflama. Ele vai cair mais adiante, mas o problema é dele. Você acha que o mentor dele falou, Robinson, calma, não. Ele aceitou ser elogiado ao máximo e gostou, desse elogio e se inflamou. Então, o orgulho e vaidade. E o Chico ainda tinha um pouquinho. O caso Humberto de Campos, que é outro caso também interessante, em que quando ele vinha assinando Humberto de Campos, a família um dia resolveu processar o Chico pelos direitos autorais. Esse caso foi para os tribunais e então o caso acabou sendo resolvido que o juiz decidiu que se a pessoa está morta, ela não tem direito autoral, porque ela não pode escrever. O juiz atestou que seria uma fraude do Chico, todos os livros do Humberto de Campos. Então não era possível a pessoa escrever estando ela morta. E a partir daí, então, o Humberto de Campos passa a escrever Irmão X. A família, mais adiante, pede desculpas ao Chico, a viúva pede que os filhos, eles vão ao Uberaba, conversam com o Chico e pede desculpa pelo que ela tinha feito. Ela se arrependeu no final. E o irmão X, que eu sempre... É um espírito comum, ele não teve trabalho na doutrina espírita quando encarnado, então a gente nunca raciocinei sobre ele. Tem um documentário do Oceano Vieira de Mello, que é um historiador espírita. Ele fez a palestra para a gente lá em Resende e ele conta que a evolução do Humberto de Campos é muito grande. Ele está numa camada espiritual da Terra que sequer existem habitações para eles morarem. Moram todos em locais com água, porque não tem mais frio, não tem mais calor, não tem excesso de calor, excesso de frio, não tem mais chuva. Na camada espiritual que ele está, a gente sabe quanto mais elevada a camada, muito mais purificada ela é, inclusive a natureza. Então, por exemplo, nas regiões de umbral ainda tem tempestade, tem tudo, calor, frio, tem tudo. Você vai subindo mais um pouquinho, já não tem mais. E ele está numa extremamente elevada, um espírito muito evoluído. 1959, mudança para Uberaba e trabalhou e fundou a Comunhão Espírita Cristã e a Casa Espírita da Prece. Essa é a foto que a gente tirou quando foi lá a Uberaba, também é um local bacana de visitar. Tem muitas casas que o Chico ajudou a fundar, que ele trabalhou em muitas casas lá, então tem muita história em Uberaba. 1970 a 1990, cartas consoladoras e propiciou alívio ao coração de diversas mães, pais e amigos que perderam seus entes queridos. Esse mural aqui é lá no Museu do Chico, coordenado pelo filho dele, Eurípides. Então ele colocou no mural as principais cartas, numa sala lá onde tem as recordações. Esse menininho aqui, o caso dele ocorreu lá em Pedro Leopoldo. Eu conheci a mãe dele, Célia Xavier. Ele estava aos cuidados da babá
andando de bicicleta, muito novinho ainda, e caiu um tombo de bicicleta. A babá chamou lá, acionou a família levou para o hospital, o médico olhou, tá, não, a criança está bem, não tem nada, tem um cortezinho, fez o curativo e mandou para casa. À noite ele começou a passar mal, levaram para o hospital, ele morreu no hospital. Ele tinha tido um traumatismo craniano, uma concussão interior, e o médico não percebeu. Isso, né? O Chico já estava em Uberaba nessa época. E ela resolveu ir até Uberaba consultar o Chico, porque ela não perdoava, ela tinha ódio da babá, ela culpava a babá pelo fato. E quando ela chega, o Chico fala assim: os espíritos pedem para você agradecer a babá. Fala, como é que eu vou agradecer? Porque ela foi a causadora da morte do meu filho. Ela falou assim: não, imagina se fosse você quem estivesse com a criança, você não iria se perdoar. Foi um acidente e o garoto precisava desencarnar naquela época mesmo, era a época certa dele desencarnar, então não existe, o acaso a gente sabe que não existe. E aí ela conseguiu então superar, perdoou a menina e passou a trabalhar na doutrina espírita. No dia que eu estava lá, ela estava organizando cesta básica, trazendo mantimento para a cesta básica que eles iam distribuir. Continua trabalhando até hoje, né? Então, e o menino escreve para ela, dando um recado para ela. Está lá no Museu do Chico, no Luiz Gonzaga. Pinga Fogo, 1971, né? 28 de julho, 4 horas de duração. É um programa para quem é. Eu sou de 70, então 71 ainda não estava assistindo televisão, talvez, né? Mas eu lembro do programa Pinga Fogo um pouquinho mais adiante, que ele foi até mais 76, 77, ainda tinha Pinga Fogo, se eu não me engano. O programa, a TV desligava meia-noite, né? As TVs mais importantes eram meia-noite, as menores eram 9, 10 horas da noite, já desligava, a gente não tinha TV de madrugada. E ultrapassou esse horário, o programa acho que começou por volta das 10 horas, devia acabar meia-noite, virou a madrugada, 1 ou 2 horas da manhã, num país que dormia cedo naquela época, né? Todo mundo dormia cedo. Porque a audiência era tão grande, que o dono da TV Tupi falou: não, para o programa agora, toca direto. E foram tocando. Acho que foi até 1 hora da manhã, se eu não me engano, o programa. É a maior audiência da história da televisão brasileira até hoje. Ninguém bateu esse recorde, nem Copa do Mundo, nem jogo do Flamengo contra o Vasco do Robinson consegue bater isso, né? Tinha que botar o Robinson no meio de novo, né? E em 21 de dezembro ele volta com um programa especial. E é bacana de ver o Chico fazendo. Quem puder, tem no YouTube o programa Pinga Fogo. E o que me impressiona é ele fazendo o Pai Nosso ao vivo, na maior audiência da história brasileira, dentro da televisão. Então foi uma oportunidade de divulgação da doutrina inacreditável. Foi muito bom mesmo o trabalho que ele fez. E respondeu tudo que lhe foi perguntado. Esse programa Pinga Fogo era um programa para botar o entrevistado em xeque. Então eles colocavam especialistas nas áreas que ele ia responder para dar uma espetada. E lá tinha padre, tinha pastor, tinha ateu, tinha de tudo ali para fazer pergunta para ele. Ele conseguiu responder tudo com auxílio dos espíritos, né? Outros casos marcantes é da Justiça 76 e 79, psicografia ante os tribunais, e o caso Henrique Manuel Gregório e João Divino. Ambos deram uma carta psicografada através do Chico e a Justiça reconheceu a inocência dos dois, o júri, os dois foram a júri, que eles eram inocentes. O que chama a atenção nessa do João Divino lá é a assinatura, que é a mesma da carta, é a mesma da identidade. Foi feito o levantamento das cartas psicografadas, cartas consoladoras, e deu 95% de acerto de assinatura. Os 5% que não conseguiram comprovar a assinatura é porque não acharam a assinatura para fazer comparação. São pessoas que já tinham desencarnado e não tinha mais documentação, a família não tinha mais documentos, não deixaram nada assinado, então não tinha o tipo de grafia. Então, 95% de acerto na assinatura. Então, são reais. Então, o trabalho dele é maravilhoso.
1981 e 82, indicação Prêmio Nobel da Paz, perdeu para Madre Teresa de Calcutá, né, que tinha um trabalho mundialmente conhecido, então é muito difícil você ganhar um prêmio dela. 2002, desencarne, termina a missão encarnada do Chico no dia 30 de junho, né, dia do final da Copa do Mundo, e ele queria esse momento, que morresse no momento que o país estivesse feliz, para ninguém ficar triste por ele. E o pessoal fala que de manhã ele não quis assistir o jogo, continuou na cama, mas por volta de 11 horas, meio-dia, quando já tinha terminado o jogo, ele pergunta: o Brasil ganhou o jogo? Ele falou: o Brasil ganhou. Aí ele ficou feliz e ficou tranquilo. E aí começou o processo, logo em seguida já começa o processo de desencarne dele, que durou ali algum tempo até ele desencarnar. E perguntavam para ele: Chico, quem é que vai te substituir? Ele falou: morre um capim, nasce outro. Não somos insubstituíveis. Não posso desencarnar porque a casa vai se virar, né? Infelizmente, todo mundo vai desencarnar um dia. A única certeza que nós temos é que nós vamos desencarnar. Então, alguém vai nos substituir. Quem vai substituir? A gente não sabe até hoje. Até hoje não surgiu um médium assim, com a capacidade mediúnica dele. Talvez não surja mais nesse nível, né? Eu acho que essa fase da doutrina espírita passou e nós estamos em outras fases agora, na fase da tecnologia, palestrantes usando muito a tecnologia, a gente que usa, né, divulgação via internet está bombando em todos os níveis. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento doutrinário para não cair nos enganadores. Conversando com o Robinson, o pessoal falando muita coisa errada que não tem nada a ver com doutrina espírita. O cara põe na cabeça dele e tenta passar adiante, mas não é. Aí depois de desencarnado, eleito o maior brasileiro de todos os tempos, 2012, acho que foi 75% dos votos. É absoluto. Concorreu com Pelé, com Ayrton Senna, grandes nomes do Brasil, da história brasileira, e ele ganhou esse prêmio. E algumas lições que o Chico passou para a gente, lição do trabalho. Então, ele tinha primeiro, o Emmanuel falou: vamos fazer 30 livros. Aí fizeram os 30 e falou: vamos fazer mais 40. Aí vamos fazer, ele falou: o livro nós vamos fazer 100 livros. Quando chegar no 100, a gente para. E aí, após o centésimo livro, o Chico sentiu esse livro do compromisso que assumiram o seu Guia Manuel. Bom, vamos imaginar como é que se fazia o livro antigamente. A psicografia, depois você tinha que pegar aquela psicografia e ir para a máquina de escrever. Para quem conheceu máquina de escrever sabe como é que é a bichinha enjoada. Você datilografava tudo, ia para a editora, voltava. Só que você ir para a editora, 4, 5 dias de correio. Alguém lá ia ler tudo, devolveu, era um processo absurdo. Hoje não. Você pega, coloca, digita tudo no computador, manda, o cara lê, já volta com a correção A, B ou C. Hoje é muito mais simples. Mas imagina naquela época, você faz 100 livros, a partir de 1927, né, que ele fez o primeiro. E aí ele sentiu: estou livre, não faço mais livro nenhum. E aí o Emmanuel fala: estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam expediram uma instrução e ela determina que sua atual reencarnação seja desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos. Pronto. Você não vai parar de escrever livro o resto da vida. E o Chico ficou meio desesperado. O Chico falou assim: mas eu tenho o livre-arbítrio de não obedecer. Aí o Emmanuel falou assim: você tem o livre-arbítrio de não querer. Só que o mesmo decreto da espiritualidade tem um adendozinho que diz: caso ele não aceite, você está autorizado a desencarná-lo. Então o Chico ia desencarnar se ele não aceitasse. Pronto. A missão do Chico, gente, nós só vamos compreender talvez quando a Terra for um mundo feliz. O trabalho do Chico. O trabalho do Chico é magnífico, é esplendoroso. Ele detalhou o plano espiritual para nós em todos os níveis. Das ações do bem,
da mediunidade, da formação do planeta, da formação do corpo humano. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, maravilhoso, da área da psicológica. Gente, o trabalho do Chico é esplendoroso. Ele pegou tudo, todos os livros da caridade, cartas consoladoras, as histórias, as vivências de vida dele. Nós só vamos compreender mais adiante, quando se estudarem muito mais o Chico. E é preciso sempre lembrar, né, do dele e do Emmanuel. A lição dos tomates. Toda vez que eu vou na feira, eu lembro da danada da lição dos tomates. Não tem jeito. Eu sempre conto nas palestras. Devo ter contado umas 3 vezes já, mas eu sempre conto. Estava na feira o Chico e uma colega fazendo compra. E chegou na banca de tomate, o Chico pega, escolhia um tomate bom, um tomate ruim. Um tomate bom, um tomate ruim. E ela olhando aquilo, ficando incomodada. E ela falou assim: Chico, por que você está pegando um bom e um ruim? Um bom e um ruim? Eu falei assim: olha, se eu pegar todos os tomates bons, o que serão das pessoas que vierem depois de mim? Só terão tomates ruins para escolher. Então, para nós é um tapa na cara, porque a gente vai e só escolhe os bons, né? Eu só escolho o bom, não consigo levar o ruim. Até porque se eu levar o ruim para casa vai dar problema, né? Vou escutar o resto da semana que eu levei um tomate podre para casa. O Espiritismo de fato liberta as consciências aprisionadas, mas o Evangelho que lhes ensina o que fazer com a liberdade adquirida. Temos livre-arbítrio? Temos. Para fazer tudo? Não. Qual é o nosso farol? O Evangelho. O Evangelho que diz o que nós devemos ou não devemos. Ele não proíbe nada. Jesus não proibiu ninguém de fazer. Esse dia eu estava vendo até um desses blogueiros. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, proibiu as evocações das mediúnicas. Olha, gente, as federativas não proíbem nada. Só existe orientação, se deve ou se não deve. Agora, segue quem quiser, ninguém é obrigado a seguir. Então, tá nisso aí. Então, o Evangelho que diz o que nós vamos fazer. Paulo, nem tudo que me é lícito me é viável. Então, lícito é fazer várias coisas. Mas será que é viável? Né? Então, local de frequência, coisas que nós vamos ver ou não ver. A lição das formigas, quase todo mundo conhece, né? Que eles tinham uma roseira muito bacana lá e as formigas estavam comendo a roseira dele e deram lá: Chico, joga fumicida, joga isso, joga aquilo, e ele não queria matar as formigas. Resolveu fazer um manifesto: minhas amigas formigas, eu peço humildemente que vocês deixem esse lugar, deixem a minha roseira em paz, coisa assim, senão uma tempestade vai cair sobre vocês. Ele dá uma ameaçazinha no final. E ele lia, todo dia que ele voltava do centro espírita, ele ia lá e lia para o formigueiro. Ele ia para o formigueiro até que um dia elas quase na totalidade foram embora. Ficaram umas 4 ou 5 lá ainda no formigueiro. E a pessoa perguntou: e essa, Chico? O que você fez com ela? Essa eu joguei fumicida, porque eram reacionárias, ou pelo amor ou pela dor. Essas foram pela dor. Funciona, tá? Lá no Chico de Itatiaia nós já tiramos formigueiro, tiramos marimbondo, tinha um marimbondo muito bravo lá, tudo na prece. Fazia prece para eles e eles foram embora. O nosso jardim lá está sem formiga até hoje, nunca mais voltaram. Deve estar comendo o jardim do vizinho, né? Mas o nosso não comeram mais. E isso aqui que é bacana, né? O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem Everest ou fizessem grande sacrifício. Ele só pediu que nos amássemos uns outros. Somente isso. Isso já dá uma confusão danada, né? Amar aqueles que estão ao nosso redor é muito fácil. Amar os que são contrários a nós é extremamente difícil. O Chico tomava café da manhã, um cafezinho com pão de queijo, um misto quente, sempre no mesmo bar. Um dia ele entrou para tomar café, havia algumas crianças. E as crianças estavam dizendo ao dono do bar: tio, me dá um pão, me dá um café com leite. E o homem, dono do bar, irascível, botando as crianças para fora. Eram
crianças que moravam na rua. E o Chico disse: meu amigo, são crianças. O que custa fazer um café com leite, dar um pedaço de pão com manteiga, para que eles possam se alimentar de manhã? Eu vou estar aqui junto. Vamos tomar todos um café. O Chico mal tinha para pagar o próprio café. E o homem, muito irritado, disse: eu sei quem você é, você vem sempre aqui, você é o Chico Xavier, mas olha, a minha sobrinha resolveu ser espírita como você. E eu sei que o seu mentor, o Emmanuel, nunca falou de ficar ajudando criança, não. Imagina, nunca ficou falando pra gente que a gente tem que fazer o bem pra criança, não. Eu tenho aqui um livro dele, que a minha sobrinha esqueceu no bar. Eu vou pegar. Pegou o livro, mas não abria. O Chico disse: oh, meu filho, você tem um livro de Emmanuel? Abra. Eu já sei que não vai ter nada. Abra, meu filho, vamos ver o que Emmanuel diz. Ah, Emmanuel não diz nada não, você banca o caridoso, mas Emmanuel não fala nada. Oh, meu filho, já que Emmanuel não fala nada, abra. E as crianças esperando, e o Chico também. Quando o dono do bar abriu, estava escrito: a criança maltrapilha que pede pão aos teus pés são anjos que Deus envia para saber quem tu és. Estava escrito dentro do livro de Emmanuel. Deve ter sido a única quadrinha que Emmanuel já escreveu há muitos anos atrás. E o homem ficou branco, amarelo, vermelho, fechou o livro e serviu café para as crianças, pelo menos naquele dia. O trabalho da espiritualidade para o despertamento do indivíduo, né? Com certeza foram ali e escolheram a página para ele. A gente sabe que isso acontece muito, né? Quando você vai escolher uma página, já está escolhida. O seu dedo só vai e abre nela. O amor aos animais, ele fazia. Ele viajava de Kombi naquela época, né? Você imagina que quase não tinha estrada asfaltada no Brasil. Antes de sair, ele pegava pão com mortadela, fazia o pão com mortadela, cortava em 3 ou 4 pedaços. E todo local que parava para abastecer, para ir ao banheiro, para se alimentar, ele já ia procurando os cachorros abandonados na beira da estrada, ali nos postos de gasolina, e ia alimentando. Quem é que se preocupa com isso hoje? Ninguém se preocupa. Aliás, o desapego, né? Esse aqui é o Fusca que ele ganhou um dia, acordou de manhã, tinha um caminhão parado em frente à casa dele, e um Fusca 0 km que o empresário de São Paulo havia mandado para ele se deslocar. O cara achava que ele perdia muito tempo esperando carona das pessoas e não tinha carro. E ele falou: olha, mas eu não posso ficar com esse carro, tal. E o rapaz falou assim: não, mas mandaram entregar, eu vou entregar. O senhor que se vire com esse carro, não quiser ficar, vende. Ele foi na primeira mercearia que ele achou do amigo dele, que era próximo, e trocou o Fusca por alimentos. Você imagina um Fusca na década de 70 quanto custava? Era um absurdo. E aquilo ali rendeu anos e mais anos de alimento. Todo mês eles iam lá e sacavam o valor dos alimentos da parcela do Fusca. Então foi uma coisa impressionante, um desapego total por parte do Chico. A lição do mendigo, que todos nós que a gente sabe que ele abrigou o mendigo em casa durante um tempo, contratou, botou no jornal, foram 2 garotas de programa que trabalhavam num bordel, e o pessoal espírita criticou: você vai botar essas meninas aí. O pessoal sempre se esquece do trabalho de Maria Madalena lá com Cristo, né? Sempre julgando, né? Ele falou assim: não, mas é trabalho, elas querem trabalhar, eu vou dar um trabalho para elas, vou pagar. Depois de 3 meses o mendigo já estava bem, recuperado, elas fizeram o curativo, e o Chico, quando elas chegavam, fazia evangelho no lar. Quando ele chegava para rendê-las no outro dia, no final do dia, ele fazia evangelho no lar.
que ele trabalhava durante o dia, elas permaneciam durante o dia como mendigo. Ao final dos 3 meses, nenhuma das duas retornou para o bordel. Uma continuou na cidade, virou enfermeira, a outra foi para Belo Horizonte e virou costureira. Recuperou 3 pessoas no mesmo caso. Eu estou acelerando porque eu quero essa história aqui. Ó. Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trôpego, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos e quando ele falava, o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele: Jorge, como é que vai a vida? Ele disse: Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, Chico. Às vezes eu penso que nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. Eu falava: meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge? E dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros de Fortaleza, Manaus, ele perde, mal pegou na mão dele, ele perde todo o tempo com esse cara aí. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas serem tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro, e depois ele dava um nó. Aí eu falei: bom, agora acabou. Aí o Chico falava: agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira. Aí o Jorge declamava 2, 3 versos. Eu falava: agora acabou. Aí o Chico falava assim: agora para nossas despedidas, declama aquele que eu mais gosto. Ele falava: qual, tio Chico? Aí o Chico falava: aquele da moça que você ia roubar. Ele falava: tio Chico, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de catimira, ele botoava o seu único botão apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava fervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho: menina, penteie o cabelo, joga as tranças para cacunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. O Chico ria, a gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge era um riso dorido, porque os lábios dilatavam, a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesse dano todo eu nunca consegui ver, ele jogava dentro do portão e amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os 2 lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os 2 lados do rosto do Chico, onde ficava a mancha de sangue. Ele
falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico pegava um pano de prato, molhava numa torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo para o Jorge, uma camisa, uma botina. Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria aqui no Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, pés rachados, mau hálito, mau cheiro. Retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberto, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não faria uma promessa que não fez. E hoje, quando eu estava terminando, com saudade de Jesus, eu tive a impressão que ele atravessou o corredor. Chegou até perto dessas flores e disse: conta a minha história para ele, Senhor. Eu nunca soube o que ele pensou, que ele me chamava. Um dia eu sonhei com ele e falei assim: ô Jorge, o que é esse senhor que você fala? É senhor? É seu a forma deturpada de senhor? E olhar assim para baixo, né? Senhor para mim quer dizer senhorzinho. Histórias que só o Chico poderia proporcionar pra gente, né? São muitas histórias do Chico. Essa para mim é a mais bonita. Um espírito invisível, né? Um encarnado invisível. A gente sempre fala na palestra, vamos observar os invisíveis, conversar, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Espíritos em provações muito fortes, mas espíritos extremamente evoluídos. Tem uma história que o Chico, caminhando numa cidade com uns amigos, fala, espera, para aqui que eu vou ali. Ele atravessa a rua e numa praça tinha um mendigo, e ele foi conversar com o mendigo. Bateu um mau papo com o mendigo. Quando ele volta, o pessoal falou: por que você foi perder tempo conversando com aquele mendigo? Ele falou assim: um dos espíritos mais evoluídos que eu vi em toda a minha vida, de uma luz esplendorosa, está numa vida de provação e não de expiação. E quando a gente olha as pessoas em sofrimento, sempre isso aí fez uma coisa errada na vida passada.
Não, tem espíritos que pedem para passar por aquela prova. E era o caso lá daquele mendigo, talvez seja o caso ali do Jorge, hoje uma última expiação, mas que estava vivenciando gloriosamente hoje uma provação. Um espírito calmo, tranquilo, e aceitava tudo aquilo que estava acontecendo com ele sem revolta alguma. Tanto que Jesus veio buscá-lo. E a gente sempre pergunta, será que quando a gente desencarnar Jesus vai vir tirar a gente? Mas não vai mesmo, né? Pelo menos para mim ainda não dá nessa encarnação. Quem sabe mais adiante, mas nessa ainda não dá, porque eu encho muita paciência dos vascaínos, né? Aí já cortou, não tem como, né, Robinson? Gente, muito obrigado, a gente agradece a oportunidade que a casa sempre nos dá, paciência e alegria de todos, e vamos usar essa vida do Chico, os casos que aconteceram com ele, para a gente poder pautar a nossa vida também com mais disciplina, simplicidade e com conhecimento doutrinário, que é extremamente importante para todos nós. Obrigado, boa tarde, bom dia. Ele sempre me cita porque ele me ama, né? E a recíproca é verdadeira. Lembrando a vocês, quarta-feira que vem é a Solange com o tema O Melhor é Viver em Família. Aperte mais esse laço, ok? E no outro domingo, a Stael, encerrando esse mês de maio, com o tema Honrai a teu pai e a tua mãe. Alguns avisos. O Roberto já falou, né, no início sobre o filme Sexo Destino, lá no Parque Sul, no Cinema Araújo, entrada 3 quilos de mantimento, às 10 horas da manhã, e 10h30. E o Alberto tem uma novidade que ele está me contando lá atrás agora. Pode chegar aí na frente. Além do Caminho da Luz, o Gilfa está organizando uma caravana para o dia 30 também, às 15 horas. O CD Shop tem 165 lugares, parece. Quem quiser, é R$20 a sessão. Vai ser só para o Gilfa lá, para os espíritas. É R$20 o contato lá. A gente faz contato aqui com o Felipe, que o Felipe vai fazer contato com o responsável lá. Quem quiser reservar, vai ser só um grupo de espíritas, tá bom? Agradecemos ao Roberto, então, sempre ouvir a vida do Chico, né? Nos comove, mexe conosco, porque o Chico é um exemplo para todos nós, lembrando que o modelo é Jesus, mas o Chico é um exemplo daquilo que nós podemos ser como cristãos. Que Deus abençoe, Roberto, seu retorno à cidade de Resende, e depois que a gente fizer a prece final, vamos passar por passo, aqueles que tiverem necessidade aguardar.